que aqui um exemplo de DAGE, a gente vai colocar a Neosaldina. Por quê? Porque, as dragas, elas vão ser um revestimento, certo? Que vai ter nesse comprimido. A gente tem o comprimido e vai fazer um revestimento. Quando tem esse revestimento, que pode ser realizado com polímeros e o açúcar, né, que é para mudar, esse sabor ruim ou o aspecto do comprimido, que a gente, se for à base de açúcar, isso é importante lembrar, se for um revestimento à base de açúcar, a gente vai chamar de drágea. Se não tiver um revestimento, a gente chama de comprimido. É essa a diferença. E qual é a utilidade, né, de a gente estar fazendo, utilizando esse revestimento à base de açúcar, né, para fazer essa drágea? É mascarar o sabor, cor, né, a aparência desagradável, proteger o princípio ativo também, que eu já vim falando já. Então a gente vê a diferença, né, aqui é um comprimido amarelo, aqui já é uma coisinha que parece M&M, chocolate, então é mais fácil até para o paciente fazer a utilização dele. Nós temos as formas farmacêuticas pastosas, certo? Ou que a gente vai dar, eh, formas de cremes. Cremes, pastas, pomadas, aí a gente tem o exemplo da pasta d'água, o Bepantol, que hoje a gente sabe que o Bepantol muita mulher está usando para pele, que descobriram que ele tem uma ótima ação, a gente vê que ele tem a função dele é pomada para assaduras, mas hoje a gente já vê muita gente passando Bepantol no pé, que deixa o pezinho lisinho antes de dormir, por causa da formulação dele e das estruturas. A gente tem o hipoglós também. As formas líquidas vão ser os colutórios, emulsões. Emulsões, lembrando aqui, a forma farmacêutica de emulsão, a gente tem que, homogeneizar, que é balançar o medicamento antes de fazer a administração, certo? Então a gente tem que saber a diferença de emulsão para xarope. Quando a gente sabe quando o medicamento é uma emulsão, geralmente no mercado a gente tem antibióticos que são emulsões. Então a gente vai ter que até falar para o cliente, para o paciente: "Ó, antes de fazer você tomar, fazer a administração, fazer o uso desse medicamento, você tem que lembrar de balançar", falar na linguagem dele, você tem que balançar até homogeneizar o medicamento, porque, a emulsão geralmente as fica em 2 fases, ela se desfaz. Fica uma parte o pó embaixo e a parte líquida em cima, certo? O que é pesado desce, o que é mais leve fica em cima. Por isso a gente homogeneiza, para juntar as fases e a gente poder fazer a administração, o uso correto desse medicamento. Importante a gente estar lembrando a esse cliente, esse paciente. Tem as enemas, certo? Que são soluções farmacêuticas líquidas. Temos também os óleos medicinais, certo? Essas enemas, voltando na enemas, elas vão ser preparações líquidas e elas vão ser destinadas qual é a finalidade da enema, né? É uma aplicação retal, para caso, assim, você tomou aquela feijoada e tá com aquela dor de barriga, geralmente você pode usar uma enema, mas a aplicação vai ser retal, é sempre indicado ir ao médico, porque ele é laxativo, certo? Ou para fins diagnósticos também, se quiser identificar alguma doença, pode usar enema. E o exemplo que a gente vai ter é a fosfoenema, né? Enema, fosfoenema. Temos também as tinturas, xaropes, óleos medicinais, tudo o que for líquido, certo? Formas líquidas, farmacêuticas líquidas, líquidas.
Aqui as outras soluções nasais, orais, autológicas, tópicas, injetáveis, colírios, elixir, edulitos, suspensões, loções, emulsões. E temos as formas farmacêuticas gasosas, certo? De vaporizações. E quais vão ser essas formas farmacêuticas, né? Que a gente diz até que é forma farmacêutica especial. São aquelas que não se podem facilmente inserir em um determinado grupo ou que tem inserção em mais de um grupo, do que um grupo, certo? A gente vai ter os aerosóis, ampolas, certo? Muito administrado em farmácia hospitalar, bandagens, né? Os salompas, banhos medicamentosos, geralmente faz muito em criança, colírios e sprays. E a gente tem que saber, até para orientar o nosso paciente, qual é o uso correto do spray nasal, né? Sempre importante lembrar, tem que lavar as mãos, certo? Aí deve assoar o nariz e enxugá-lo com lenço, pode fazer, é indicado para quem tem problema respiratório, né? Uma rinite, uma sinusite. Sempre quando acordar ou antes de dormir, fazer uma lavagem com soro fisiológico. Aí bota a cabeça na posição vertical, sem incliná-la para trás. A gente retira o frasco, né? Coloca o aplicador em cada narina. A gente não precisa e coloca lá dentro e encostar. E a gente vai apertando o spray, né? Até aspirar e vai repetir na outra narina. E depois da aplicação, inspirar profundamente de 2 ou 3 vezes. Então, a gente tem as formas farmacêuticas e a gente tem relacionado ao tamanho das cápsulas. Quando a gente vai trabalhar em farmácia de manipulação, a gente trabalha muito com esses tamanhos de cápsulas, certo? Então, a gente tem que ter ideia do número da cápsula, a gente identifica a cápsula com número, quando trabalha em farmácia magistral. Tem a 00, que é o volume de 1,37, a 00, 0,95, a 0, que é 0,68, e a 1 é 0,50, a 2, 0,37, a 3, 0,30, né? A 4, 0,21 e a 5, 0,17. Você percebe que começa do 0 e vai o menor cápsula é o maior número, certo? Então, o menor número é a maior cápsula. E como é essa técnica de capsulamento, né? Vou ver aqui um videozinho para ilustrar vocês. Tá dando para ver, Andressa? Ah, sim. Tá. Deixa eu só agora abrir. Agora travou. Show. Só vou utilizar duas hastes, porque a terceira é para delimitar a quantidade de cápsulas.
Tá, percebe que no vídeo, né, olha como é a forma correta. Ele tá limpando tudo com álcool, foi tudo limpo, esterilizado, mas mesmo assim limpa tudo com álcool, ele tá de jaleco e tá usando luva. Isso é um diferencial para você profissional. Isso daqui é o mínimo que você tem que saber fazer. Não, ninguém precisa lhe dizer que para manipulação é sério, porque você está ali preparando um fármaco que vai ser para uma pessoa, né, específica ou para uma série de clientes, né, que pode ser vitaminas também que você pode preparar. Mas sempre prestar atenção na biossegurança, porque além de ser seguro para você, também é seguro para o seu paciente. para o modo passado. Mas isso de acordo com a prática dos manipuladores quando eles tratam da terceira haste. Ela fica mais ou menos assim, para não deixar o pó passar. Agora vamos conferir a quantidade de cápsulas de novo. Eu coloco com a ficha de pesagem e o que veio cada no saquinho. Não sei se é 60 cápsulas. E para poder suportar até 180 cápsulas. Então, 10. Agora vamos abrir todas as cápsulas. Isso que ele está fazendo é uma técnica, certo? Com o tempo você consegue fazer, mas quando você inicia, você tira de 1 a 1. Daí com o tempo você aprende. Distribuir o pó. Preferência de lado lateral. Se você depositar o pó de uma vez aqui no centro, mesmo o próprio pó já vai influenciar na quantidade de pó das outras cápsulas. Então você espalha pela lateral e depois vai frente. Pronto, aí está acomodando. Porque não pode sobrar nenhuma quantidade.
já as hastes para poder fechar as cápsulas. Daí já é a habilidade, né? Que já faz tempo, então ele vai saber fechar bem rápido. A pessoa que não tem tanto costume vai fechar de um por um. É para ter cuidado mesmo, para não quebrar a cápsula, não perder cápsula, porque querendo ou não, se você perdeu a cápsula, você está perdendo dinheiro, né? Ficou perfeito o capsulamento dele. E agora então, Está pronta as cápsulazinhas. Ele vai fazer agora é encapsular, guardar dentro do potinho. as cápsulas, não vou ficar nem resíduo de pó nas cápsulas, para que a pessoa que tomar esse medicamento, ela não sentir nem o sabor, nem o cheiro. Eu já vou vazar. Eu já rotulei para não ter o perigo de trocar o pote e acontecer fazer. Agora vai dar para conferência. É isso aí. Até o próximo. E que essa conferência, né, a gente tem que saber se tá tudo certinho para aquele paciente, se tem se tá faltando alguma coisa, se tá o peso ideal, porque ele botou uma quantidade de pó, né, mas como é que ele sabe a quantidade de pó que tem que ir? E esse pó é só princípio ativo? Não é. É feito um cálculo antes para saber a quantidade exata de princípio ativo que vai de recipiente, né. Que os recipientes em si ajudam também ao princípio ativo chegar na sua ação, certo. Então, geralmente o que se mais faz em farmácia de manipulação é essa técnica de encapsulamento, certo. É uma técnica bem manual, como a gente viu no vídeo. Então, passa por todo o processo de você saber chega a receita, né, com a composição de quanto tem que ir de princípio ativo. Aí você prepara o pó com o princípio ativo e os recipientes. Depois dessa preparação, aí você vai escolher, ver qual é a cápsula, vai pesar a cápsula, vai pesar os pós, para aí assim chegar em fazer essa técnica de encapsulamento. Tem todo um passo a passo, um processo. E mesmo assim, você, quando acaba, você tem que envasar, tem que rotular para ir passar pelo controle de qualidade, vamos dizer assim, para poder, enfim, chegar na pessoa que vai utilizar, certo? É uma Isso é muito utilizado em farmácia magistral. Então, as formas farmacêuticas e as vias de administração, o que é que vai ser por via oral? Qual vai ser a via farmacêutica, né, a forma de farmacêutica? Vai ser comprimido, a cápsula, pastilhas também, Drágia, pós para reconstituição, gotas, xarope, solução oral, suspensão.
Via sublingual vai ser os comprimidos sublinguais, certo? Via parenteral vai ser o injetável, que é soluções, suspensões injetáveis. Via cutânea, que é da pele, né? Vão ser soluções tópicas, vai ser pomadas, cremes, loção, gel, adesivos também. Por exemplo, salompas é um medicamento que vai ser administrado por via cutânea, né? Por pele. Por via nasal, a gente tem o spray, gotas nasais. Via oftálmica, a gente vai ter óleos, que vai ser colírios, pomadas, né? Oftálmicas. Pomadas oftálmicas, a gente tem o Silodex. Aí ele é vendido só por receita, certo? Não tem que ir ao médico. Via auricular, ouvidos, né? Gotas auriculares ou otológicas, pomadas auriculares. Via pulmonar, aerosol, bombinha, né? E a via vaginal, a gente vai ter óvulos, comprimidos vaginais, cremes, pomadas. E a via retal, a gente vai ter os supositórios e adenema. Aqui a gente está vendo é uma fórmula farmacêutica. Esse daqui é uma receita, certo? Seria uma receita de como a gente vai preparar certos medicamentos, certo? Tem uns que são muito fáceis e tem outros que nem tantos. Mas numa farmácia magistral, a gente vai ter a relação nessa fórmula farmacêutica, todos os componentes de um determinado medicamento, certo? Uma fórmula, em geral, deve constituir o princípio ativo e veículo ou excipiente. O princípio ativo é o agente medicamentoso e mais importante de uma fórmula, certo? Ele é responsável pelo efeito farmacológico. Então, aqui tem algumas fórmulas de fórmulas farmacêuticas. A gente tem o talco mentolado incorporado, que a gente vê aqui, que 0,5 gramas de mentol, certo? Que dá aquele frescor, e 0,5 gramas da cânfora. Então, o mentol e a cânfora vai ser os nossos princípios ativos, certo? Que é a substância que produz os efeitos que é pretendido, né? Os efeitos terapêuticos do medicamento. E o talco, que é esse QSP, é o nosso adjuvante, é o nosso recipiente, certo? Que é uma substância, o talco vai ser inerte, ele não tem ação, ele é só um veículo para facilitar a administração ou a produção de certos medicamentos. Ao lado do talco bentonado, a gente vai ter a pasta d'água, a gente tem aqui o óxido de zinco, o talco, a glicerina, a água destilada e o conservante, certo? O conservante é importante para manter a estabilidade dessa pasta d'água. Daqui é a fórmula farmacêutica. E o complexo vitamínico, a gente tem a vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, seriam nossos princípios ativos, a nicotinamida também, e o excipiente, que vai ser uma cápsula. Aqui está os preparos dos pós e uma cápsula, que vai ser o nosso recipiente. E aqui é o cálculo para a gente preparar 70 cápsulas, certo? Com esses números aqui, com essa pesagem, a gente consegue preparar 70 cápsulas de complexo vitamínico. Então, alguns componentes de fórmula farmacêutica, né? Eu vim falando muito de princípio ativo, adjuvante, eu vim falando muito de excipiente, mas o que é isso, né, professora? De onde é que isso significa? Então, como eu já vi falando, o princípio ativo é a substância que produz os efeitos terapêuticos, certo? O adjuvante, que seria esse adjuvante, né? Vai ser a substância que vai ser adicionada ao medicamento com a finalidade de prevenir alterações. O adjuvante ele vai corrigir ou melhorar o sabor, alguma forma do medicamento, certo? O excipiente
ele vai ser, uma substância inerte, como eu já tinha dito, e ele vai ser incorporado como veículo em certos medicamentos. Os tensoativos, o que seriam esses tensoativos? São utilizados na formulação de fármacos pouco solúveis, então, pouco solúveis que têm dificuldade de solubilizar e podem exercer um papel muito importante na biodisponibilidade, né, na parte da farmacodinâmica. Os agentes flavorizantes, né, vai ser para dar um sabor, ele dá um odor agradável ao medicamento, da preparação farmacêutica. O humectante é usado muito em preparações de creme, shampoo, condicionador, tem um humectante. Ele é usado para evitar o ressecamento de preparações, particularmente pomadas e cremes, certo? E ele é a capacidade importante dele que ele ajuda a reter a umidade. O agente suspensor, ele vai aumentar a viscosidade e é usado para reduzir a velocidade de sedimentação das partículas, né? No qual esse fármaco tem partículas dispersas, é o veículo no qual não vão ser solúveis, né? O agente suspensor é usado em emulsões. A gente acaba aqui essa aula com essa mensagem que o uso de seguro de medicamentos depende da informação correta. Andressa, tu tá com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque teve uma época que a gente estava falando de formulações farmacêuticas, eu queria saber muito dessa parte da farmácia magistral, né? Como é que seria? Tem alguma dúvida? Não, Não? Quer perguntar alguma coisa? por enquanto não. Não? Então pronto. Ó, eu quero que para a próxima aula, para vocês não esquecerem, tu disse que já tem, né? Então tu vai preparar para mim e botar lá no grupo, certo? Tu vai preparar um resumo de, eu quero um resumo sobre as receitas, certo? Os tipos de receitas, medicamento que pode estar referente a essa receita e como é que a gente diferencia essas receitas, certo? Então, eu quero um resumo falando de cada tipo de receita que a gente viu a aula passada. Aí vai me falar de cada tipo de receita. Vou querer saber as diferenças entre elas, o que é que a gente tem nessa receita que a gente pode diferenciar, certo? E também que medicamento pode estar associado a essa receita, porque a gente pode colocar um depressivo, vai para que receita? É a branca, é a azul, é a amarela, um antibiótico pode ser vendido na azul ou é só na branca? Quero que vocês me mostrem nesse resuminho de vocês, certo? Em Vocês cada vão mandar. receita, algum exemplo de medicamento, então. Exatamente, exatamente. Aí eu queria saber também se ficou claro para ti essa aula da das coisas da farmacotécnica, da parte magistral, do que é a farmácia magistral. Sim, Ficou claro? Então pronto. por enquanto não tenho nenhuma dúvida, não. Então a gente encerra por aqui. Próxima aula a gente vai trazer outra área da farmácia que não é muito discutida, que ultimamente ela vem crescendo, tem voltado aos poucos. Ela é bem antiga, como toda farmácia, mas ela foi bastante usada antigamente. A gente vai falar um pouco da farmácia homeopática e como é que vamos discutir, né, os prós e os contras, porque ela é muito diferente da farmácia que a gente tem aqui hoje, né. É diferente da magistral, da industrial, ela é diferente também, ela traz um pouco
da farmacognosia, mas ela é outro ramo, é uma coisa completamente diferente. Você já escutou falar da farmácia homeopática, Andressa? Não. Então, pronto, próxima aula a gente vai falar dela, a gente vai discutir farmácia homeopática, e a gente vai trazer essa nova área da farmácia que trabalha de outros tipos e a gente vai ver muitas divergências, né? A gente vai discutir se é verdade ou não, se é curativa ou não, certo? Então, eu te encontro na próxima aula. Muito obrigada por ter participado. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Posta de novo as tuas atividades para me ver e posta essa da receita também, tá? E eu, na semana, eu vou botando uns questionários para vocês responderem. Tá certo. Beijo, até a próxima aula, viu? Tchau. Tchau. Prótea, pode encerrar. Ian, tu já tá salvando. Encerrou. Terminou, professora? Terminou, meu amor. Pode encerrar, viu? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Se cuidem, viu? Tá, tchau.